Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelyan Anselmo e nessa aula 33 nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton, ela mesma, ação e reação. Gente, muito importante falar sobre a questão da presença de vocês aí. Não esqueça de fazer a atividade obrigatória de vocês, né? Aquele exercício lá obrigatório que vocês têm que fazer, certo? É só fazer lá e pronto, a presença de vocês já está confirmada aí tranquilamente, beleza? Não esqueça de fazer as atividades do Classroom, né, que é muito importante porque além da presença, além do aprendizado que vocês estão ganhando também, que são as avaliações que o professor de vocês está ganhando, né, marcando aí ao longo do seu trimestre, beleza? Gente, então vamos falar aqui sobre a questão da terceira lei de Newton, né? Nós tínhamos já conversado na aula 32 sobre a terceira lei e quando a gente fala em lei de Newton é muito comum a gente falar sobre o Garfield, né? Porque afinal o Garfield ele é ótimo para falar sobre isso, né? Sobre física e tudo mais. Então aqui nós temos uma charzinha com o Odd, né? Que é o cachorro, e o Garfield aqui. Então você vê que o Odd, por exemplo, ele late, né? O Garfield se assusta e o Garfield pensa, para cada ação há uma reação igual em sentido contrário, né? E ele vai lá dar um tabefe no Odd, certo? Bem, essa charge aqui, né, ela mostra uma coisa bastante comum, né, que acontece na física aí, e na ciência de modo geral, que é uma das coisas que eu ouço bastante, né, que inclusive que diz assim, olha, para toda ação existe uma reação, né, isso é uma lei do universo, né, aquela coisa toda lá. Bem, a pessoa mistura muito, né, ciência assim, com uma pseudociência, com um negócio um pouco mais esotérico aí, certo? Aqui, na verdade, até o Garfield deu uma misturada aqui, né? Então, é muito importante, além disso, a gente dar uma certa separada na coisa, né? Então, aqui a gente está falando em uma lei física, certo? Que é muito importante salientar que nós estamos falando de uma lei de movimento, certo? E que fala sobre como é que o movimento dos corpos é regido, sobre como é que é a ação de uma força, certo? E a gente tem que tomar cuidado também e falar sobre essa questão de ciência, né? Porque afinal a ciência em si, né, ela é algo extremamente importante para o ser humano, ele rege, né, a sociedade de alguma forma, e essas pseudociências, né, ela de alguma forma influencia muito, né? A gente vê muita fake news e tudo mais aí, então a gente tem que tomar um certo cuidado, certo? Então, assim, é importante, né, a gente ter a ciência, de alguma forma, ciência verdadeira, certo? E a gente vê que existe sim, né, uma lei física que rege o movimento, certo? Que é a ciência como a gente conhece, certo? Então a gente tem que aprender a separar um pouquinho as coisas aqui, certo? Bem, e a terceira lei de Newton é o clássico que a gente vê aí, certo? Como eu vi essa história do Garfield aqui. Gente, para a gente poder ver sobre a terceira lei de Newton, eu quero fazer um quiz com vocês primeiro aqui, tá bom? Que inclusive esse quiz aqui, ele surgiu de um material chamado Graph, né, lá do material da USP, que diz o seguinte, um cavalo tenta colocar uma carroça em movimento, puxando-a com certa força. Pela terceira lei de Newton, a carroça reage e aplica no cavalo uma força de mesma intensidade, certo? Então vejam, eu vou ler de novo. Pela terceira lei de Newton, a carroça reage e aplica no cavalo uma força de mesma intensidade, certo? Então, o cavalo puxa a carroça e, nesse caso, a carroça reage e aplica uma força de mesma intensidade sobre o cavalo. Visto que a força de ação e reação apresentam a mesma direção, mas sentidos contrários, a resultante delas tem intensidade igual a zero. Desta forma, o cavalo e a carroça não conseguirão entrar em movimento de forma alguma. Julgue a validade do texto. Né? E aí o cavalo, malandrão, pensa o seguinte, se a carroça me puxa para trás com a mesma força que eu faço para frente, como é que eu vou movê-la? Né? O cavalo está pensando, então, para que eu vou mover essa carroça? Por que eu vou fazer força se eu praticamente faço uma força para frente e a carroça puxa com a mesma intensidade? Por que eu vou fazer isso? Eu quero que você julgue essa afirmação, mas esse julgamento,
né, ele deve ser feito em cima de uma lei, certo? Que é em cima da terceira lei de Newton. Então eu vou dar um tempinho para vocês verem isso aí e daqui a pouco a gente vê, né, se essa afirmação está certa ou errada, né? E aí vamos julgá-la de acordo com as leis de Newton, beleza? Até daqui a pouquinho, gente. E aí, resolveram a questão? Qual é o mistério do nosso ser equino aqui? Né? Gente, é muito simples. Né? Pela terceira lei de Newton, o que acontece aqui? Na realidade, né, a gente tem que entender que não é o cavalo, né, que puxa toda a brincadeira ali. Né? A gente tem que fazer o seguinte, que na verdade, né, existe uma aplicação de ação e reação aqui. Veja essa figurinha aqui, né? A força que o cavalo faz sobre o chão, a força que o chão faz sobre o cavalo. Ou seja,
O cavalo promove uma ação de empurrar o solo para trás e o chão que empurra o solo para frente. Melhor dizendo, o cavalo, né, o solo empurra o cavalo para frente. Na segunda figurinha aqui, o que a gente tem? Né? A força que o chão faz sobre a carroça está para trás, certo? E a força que o cavalo faz sobre a carroça está indo para frente. Então, se você for analisar aqui, né, existem os pares ação e reação. Então, se você for analisar aqui, né, o que está ocorrendo é que cada um está interagindo de alguma maneira. Os pares ação e reação, eles atuam em corpos distintos. A gente tem que lembrar que o par ação e reação, eles sempre ocorrem em corpos distintos. Então, quando a gente está falando nessa história de um vai tentar cancelar o outro, que nem foi a justificativa do cavalo, né? É justamente que o par ação e reação ele acontece em corpos distintos, certo? Então, a força que nós temos aqui é assim, ó. Analisando de alguma forma é que, veja essa figurinha, a força que o cavalo faz sobre a carroça, certo? E a força que o cavalo faz sobre o cavalo. Então, veja o que está acontecendo em corpos distintos, certo? É isso que está acontecendo aqui. Entendido a questão? Vocês percebem que a justificativa do cavalo é óbvio, né? Você vê diretamente cavalos puxando carroça por aí, né? Então, é óbvio que a justificativa ela não seria válida, né? E que, de alguma forma, a terceira lei de Newton ela não pode ser quebrada porque é uma lei, certo? E leis, elas são cumpridas. Então, isso, de alguma forma, mostra-te que a terceira lei, ela está, sim, sendo utilizada, ela está sendo cumprida, só que a gente tem que lembrar de que, de alguma forma, né, elas atuam em corpos distintos. Esse mesmo princípio, tá, a gente consegue ver, por exemplo, na tração de veículos, né? Por que um veículo, por exemplo, ele tem a famosa tração integral e alguns outros veículos têm uma tração dianteira ou traseira, né? E por que esse diferencial, né? Eu, por exemplo, estava vendo em alguns vídeos de YouTube e tudo mais, que, por exemplo, para a galera poder fazer arrancadão, eles colocam, por exemplo, esses motores AP, né? Esses golzinhos da vida aí, esses carros, eles colocam tração integral, né? E aí não adianta você ter, por exemplo, um carro, toda aquela coisa toda, bonitão, né? Um carro né, todo com motorzão, se você não tiver uma boa aderência com o solo. E não adianta você só ter um bom pneu, você tem que ter aderência, tração, né, nessa parte. O que os caras fazem? Muitas vezes eles vão lá, colocam tração integral no veículo, né? Ou seja, tração nas 4 rodas, certo? E por que isso? É o mesmo motor, só que tração integral. E eu vou explicar o motivo. Se você tiver uma tração, por exemplo, 2x4, certo? Onde que você teria uma tração dianteira, por exemplo, o que vai acontecer? Se a roda de tração for a dianteira, o veículo vai funcionar assim. A força de ação, ela vai estar sobre a roda da frente. O solo vai empurrar o veículo, melhor dizendo, a força de ação vai estar para trás, a força de reação vai empurrar o veículo para frente. E aí, essa roda aqui, ela é simplesmente levada pela carcaça, né, pelo veículo em si. Então, você vai ter uma força, literalmente, de ser empurrada por esse veículo. Ou seja, essa roda traseira, que não tem tração nenhuma, ela é simplesmente levada pelo veículo. Então, é uma força de ação. E o que o solo vai fazer? Ela vai tentar reagir contra isso. Então, vai ter uma força de reação. Então, o que acontece? Você tem uma força de ação, uma ação sobre o solo, e o solo vai reagir sobre o veículo. Certo? Então, essa força de reação, na verdade, ela inclusive irá atrapalhar de alguma forma o veículo. Certo? Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter apenas uma força
de reação empurrando o seu veículo para frente, enquanto que essa aqui, de alguma forma, inclusive, irá atrapalhar o movimento do veículo. Ela apenas está sendo levada. Enquanto se você tiver uma tração integral, 4x4, vejam, você vai ter duas forças de ação empurrando o veículo para trás. Ação, ação. E duas forças de reação empurrando o veículo para frente. Pode ser o mesmo motor, pode ser de alguma forma a mesma potência do veículo, só que a força empregada sobre o solo é maior. Então isso vai fazer com que o veículo ele tenha maior reação, certo? Maior ação e, consequentemente, maior reação sobre o solo. E isso vai fazer com que o veículo, por exemplo, sobre um atoleiro, ele possa sair, certo? Ou, por exemplo, um veículo que esteja carregando uma carga com uma quantidade, né, uma massa muito maior, por exemplo, esses bitrens, né, esses veículos que levam uma quantidade de massa muito elevada, consiga, por exemplo, ter uma tração maior sobre o solo e, consequentemente, empurrar, né, morro acima, né, e estradas acima, essa carga que ele esteja carregando sobre o seu, né, sobre sua carroceria. Certo? Então, essa aqui é a jogada, né? Simplesmente ação e reação. Beleza, meus queridos? Então, vamos lá. Gente, então, mais um exercício para a gente poder entender, ver aqui como é que funciona essa questão de ação e reação, gente. Olha aqui, ó. Em desenhos animados, é comum vermos o personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta do vento. Algumas vezes usamos o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático desenvolveram para investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico, A e B, instalados sobre essas pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar a função análoga à vela de um barco. Né? Um exercício bem caracterizado de Enem, inclusive, gente. Bem, vejam, né, você tem aqui o que eu falei para vocês, né, a situação A e B. Então, veja que nessa situação A, o ventilador está apontado para a cartolina, certo? Aqui funcionando como vela. E aqui o ventilador, por exemplo, ele não está apontado para a cartolina, está oposto à cartolina em si. Ok? Situação um pouquinho diferente. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter a característica física do barco, massa e formato da cartolina. As figuras dos carrinhos representam os carrinhos reproduzidos. A montagem do carrinho A busca simular as situações dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela, né, como está representada aqui. Bem, gente, então está aqui. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas e aguardaram o fluxo de ar permanente e determinaram os modos das velocidades médias dos veículos, como A e B, para os mesmos intervalos de tempo. Então, medir aí as suas velocidades, certo? A respeito das intensidades da velocidade média e do sentido do movimento do carrinho A, os estudantes observaram que, aí vem a questão, né? De novo, a respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carrinho A, os estudantes observaram que, vamos lá, a velocidade do carrinho A é igual a 0 e a velocidade do carrinho B é maior que 0. O carrinho A não se move. B, a velocidade do carrinho A, né, ele é maior que 0 e a velocidade do carrinho A é menor que a velocidade do carrinho B, pois o carrinho A se move para a direita. E assim vai indo, né? A velocidade do carrinho A ela é maior que 0, e a velocidade do carrinho A ela é menor que a velocidade do carrinho B, pois o carrinho A se move para a esquerda. D, a velocidade do carrinho B é maior que 0, a velocidade do carrinho B é menor que a velocidade do carrinho A, e o carrinho A se move para a direita. E a alternativa E, a velocidade do carrinho B ela é maior que 0, e a velocidade do carrinho B ele é
menor que o carrinho A, e o carrinho A se move para a esquerda. Essa questão aqui, gente, ela é uma questão de Enem, certo? Ela caiu há uns tempos atrás e eu quero que vocês observem, analise essa questão, analise a terceira lei de Newton e agora é com vocês. Beleza? Conto com vocês, daqui a pouco a gente responde essa questão aqui. E tem uma pegadinha aqui, hein, gente? Fique esperto. Até mais.
Então, gente, se você pesquisou essa questão na internet, você deve ter visto a alternativa A, né? Pois é. Só que não é bem assim, né? Existe um gabarito oficial, certo? Um gabarito oficial para essa questão aqui, né? Mas eu digo para vocês que tem duas possibilidades. Ela pode ser A ou B, né? O Enem, na versão oficial dele e em muitos livros didáticos, né, realmente, se você for analisar, seria a alternativa A. Por quê? Existe um princípio muito básico, né? Quando você for olhar aqui, né, as forças, né, elas estão atuando sobre o mesmo corpo. Então seria a mesma coisa que eu querer, por exemplo, me puxar de um buraco pelos meus próprios cabelos. Ou, por exemplo, eu tentar me puxar de alguma forma, né, sair de algum lugar, me puxando, né, pelo meu braço, ou pela minha perna, alguma coisa nesse sentido. Certo? Eu preciso sempre fazer alguma força sobre algum corpo para poder sair. Então, imagina o seguinte, né, eu estou, por exemplo, sobre um lamaçal. Por exemplo, lá em Paranaguá, né, da onde eu venho, o pessoal às vezes se atola lá nos manguezal da vida, aquela coisa toda lá. Então, a gente está até, às vezes, até as pernas atoladas no meio do mangue, certo? E aí, para você poder saber o que você faz, se você começar a se mexer muito, né, você começa a afundar cada vez mais. Porque a nossa tendência é tentar, de alguma forma, tentar saltar. E para você poder saltar, você precisa aplicar uma força sobre o solo. Mas se o solo é mole, não adianta. Certo? Porque você tem que aplicar uma ação esperando a reação. Mas essa reação não existe. Certo? Esse que é o BO. Então, a gente, de alguma forma, a gente vai tentar aplicar uma força no segundo corpo, porque a ação e reação elas acontecem sobre corpos diferentes. Né? E aqui é a mesma ideia. Só que essa questão aqui, ela tem um probleminha. Por quê? Né? A experiência mostra, e eu posso mostrar para vocês um link, né? A gente não vai discutir isso aqui em sala, né? Porque é um vídeo meio longo, mas eu mostro para vocês poderem clicar nesse link aqui desse professor, né? Um professor do Instituto Federal. Ele mostra essa experiência para vocês, né? Bem certinho. Porque a gente tem que entender que o ar aqui, ele não está parado. Né? Então, na hora que o ventilador faz esse movimento, né, o ar ele não fica parado. Certo? Então, o que vai acontecer? O ar ele vai vir aqui, ele vai bater e ricochetear. Então, na realidade, o ventilador vai ter um movimento. Sim. Né? Então, ele terá um movimento, sim, nesse caso. Né? Então, se você for analisar essa questão aqui, por exemplo, né, o ventilador, o ar vai bater nele aqui, certo? Ele vai fazer esse movimento. Bate na vela, ok? O ar irá bater na vela, irá ricochetear para cá e, consequentemente, terá um movimento para esse lado. Certo? Ou seja, pela experiência, é para a sua alternativa B. Certo? Ele irá se mover, não tão eficiente como isto, né? Porque aqui existem algumas perdas envolvidas. Né? Então, ele irá, né, se mover para a direita de fato. Certo? Isso é experiência, mas existe o gabarito oficial, nesse caso, né, que é a alternativa A, nessa situação. Né? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa parte. Então, a alternativa A realmente é o gabarito oficial. A alternativa B é o que a experiência mostra para nós. Né? Curioso, né? O Enem, às vezes, tem essa aí que é bem interessante, essas questões ali. Né? Muito, muito louco o negócio, né? A gente, às vezes, precisa dar uma pensada. O Enem tem essas questões assim que a gente precisa pensar, colocar a cuca para funcionar. Beleza, gente? Assista o vídeo que vocês vão perceber e entender muito bem essa questão. Foi muito bem explicado pelo nosso professor aqui. Ok? Vale a pena perder um tempinho aqui. Gente, então, para a gente ir finalizando a nossa aula aqui, agora eu vou fazer mais um exercício, tá? Antes disso, esse princípio, né, inclusive da vela, né, seria interessante até porque se não fosse por isso, o reverso do avião, por exemplo, não ia funcionar. Né? Porque se você for analisar, né, o reverso do avião ele tem um sistema que ele bloqueia a entrada do ar, né, e ele faz com que
o próprio sistema, né, de alguma forma, ele faça, né, é um freio, para quem não sabe, né, o reverso do avião é um sistema que faz com que o ar ele saia para o sentido contrário. Né? Então, é um sistema que bloqueia a entrada do ar, né, ele está, por exemplo, vindo para cá, princípio de ação e reação, e na hora em que você bloqueia o sistema aqui, o ar ele vai para o sentido contrário, fazendo com que o avião ele possa, né, reduzir sua velocidade numa hora de aterrissagem. Né? Se fosse assim, né, não teria condições, por exemplo, de fazer o reverso do avião. Né? Então, de alguma forma, o que a gente vê na prática, né, isso aqui funciona. Bem, vamos lá. E tem uma questão, né? Na aula 32 a gente conversou sobre isso, né? Eu dei uma pegadinha para vocês perguntando, né, sobre essa questão aqui, né? Qual lado que seria? Então, duas respostas, né? Seria para direita, certo? Essa seria o que a gente poderia ver, ou não há possibilidade de movimento, né? Seria uma situação que a gente poderia ver se por acaso o ar ficasse estático aqui, seria uma coisa, né, que de alguma forma violaria algumas leis. Então, de alguns livros a gente vê essa resposta, que é o clássico, mas o que mostra a experiência para nós seria para a direita. Beleza? Gente, exercíciozinho para a gente terminar aqui, ó. Exercício da Unipar, adaptado. Com relação à terceira lei de Newton, assinadas as proporções corretas. A força que a Terra exerce sobre a Lua é exatamente igual em intensidade à força que a Lua exerce sobre a Terra. Segunda, a força que possibilita um cavalo puxar a carroça é a força que a carroça exerce sobre ele. E a terceira alternativa, se um ímã atrai um prego, o prego atrai o ímã, com a mesma força de mesma intensidade e direção, mas no sentido contrário. Eu vou dar um tempinho para vocês aí e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, pessoal, conseguiram? Já entenderam a manha do negócio aqui? Gente, ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Então sempre tem que ter aquela malandragem do tipo aqui, ó. A força que a Terra exerce sobre a Lua é exatamente igual à intensidade à força que a Lua traz sobre a Terra? Verdadeira. Tá vendo que tem essa jogatina aqui, essa troca Terra, Lua, Lua, Terra? Exatamente. Então isso está relacionado com a terceira lei de Newton. Essa segunda questão, falsa, né? A possibilidade de que o cavalo puxar a carroça, ela vem da onde? Ela vem do solo, certo? É o solo que, de alguma forma, o cavalo, ele impulsiona, ele atua sobre o solo e o solo que vai empurrar tudo aquilo ali, né? Empurrar o cavalo e, consequentemente, o cavalo exerce sobre a carroça em si. E terceira questão, né? Verdadeira também, porque isso, de alguma forma, está atraindo sobre corpos distintos. Gente, então, finalizando aqui, falamos sobre a terceira lei de Newton. Perceba que a terceira lei de Newton ela é extremamente teórica, certo? Então, assim, na verdade, as leis de Newton elas estão todas englobadas e todas juntas ali, uma relacionada com a outra. Beleza, meus queridos? Não esqueça de fazer suas atividades aí no Classroom, não esqueça de marcar seus exercícios e as próximas aulas nós vamos fazer aí aulas de retomada das leis de Newton aí com exercícios. Beleza, meus queridos? Abraços e até mais, pimpolhada!